Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é o nosso quinto dia dos 10 dias de oração e o tema de hoje é Saúde Espiritual, Restauração Conectada. Recentemente, uma nova tendência tomou conta do Vale do Silício lá na Califórnia, que é o jejum de dopamina. Simplesmente é o fato de você se abster de telas e fazer as limitações às tecnologias, o que gera muita dopamina no seu cérebro, você simplesmente corta e gera essa abstinência. Isso é o jejum de dopamina. Para você quebrar mais e mais o estímulo da dopamina indo para o seu cérebro, eles fazem da seguinte forma esse jejum. Você organiza a sua semana ali e você faz avisos sobre os dias em que você estará conectado e os dias que você não estará conectado. Isso limita o seu tempo às telas, o que é muito interessante, e nós também deveríamos fazer isso, porque o excesso de dopamina no nosso cérebro é prejudicial à nossa saúde integral. O que significa que você não teria necessariamente todo aquele tempo com os aparelhos tecnológicos e a sua dopamina seria baixada, obviamente. Nesse tempo, o pessoal lá do Vale do Silício, eles tiram para passear com a família, para fazer coisas que sejam um hobby deles. Eles fazem coisas como caminhar, passeios. Eles fazem de tudo para ocupar o tempo deles com algo proveitoso e bastante sociável. Segundo um estudo realizado em 2023, jovens que participam de várias atividades religiosas ou espirituais, eu acredito que as duas andem juntas, mas isso é o que o estudo diz, eles têm menos probabilidade de desenvolver uma depressão em graus elevados, e se caso eles tiverem ansiedade, a ansiedade será em um grau reduzido, não será uma ansiedade tão prejudicial como as que acontecem com jovens que têm excesso de dopamina no organismo e que têm problemas psicológicos desde antes dos 14 anos, como nós vimos na lição anterior. O estudo continua dizendo que para esses jovens que se envolvem em atividades religiosas e espirituais, eles terão um maior senso de propósito na vida e terão uma vida mais saudável e mais fiel ao que eles acreditam. Tem um trecho de um livro chamado A Ciência do Bom Viver que diz o seguinte: todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se devem revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo e seus costumes e práticas. É necessário que tenham experiência pessoal em obter o conhecimento da vontade de Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em quietude esperamos diante de Deus, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Nós precisamos silenciar todas as outras distrações que temos em nossa vida para sim poder ouvir a voz de Deus nitidamente falando ao coração. É isso que Ellen White está descrevendo aqui e nos instruindo a fazer. Nos desligar de todas as coisas que nos dispersam de Deus, para que possamos ouvir a voz dele e ter prontidão para falar com ele. Tem um texto também em Mateus e também muito conhecido que diz o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus quer dizer que todas as coisas nós devemos pedir a Ele. Ele nos dá tudo o que é necessário para a nossa vida. Ele nos mantém vivos, Ele nos dá bênçãos que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele nos abençoa, Ele cuida da gente e Ele protege a nossa alma. Se você ainda continua se perguntando se você é saudável ou não, lembre-se, a saúde espiritual ela é a base de toda e qualquer saúde. Precisamos estar firmes em Deus e buscando a sua palavra para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas à nossa vida e possamos ser um ser humano completo em adoração a Deus. Todos nós, como cristãos, devemos buscar a Deus e nos perguntar se o que nós queremos é realmente necessário e se isso nos edifica espiritualmente, não só fisicamente e financeiramente. Isso é o que nós devemos nos perguntar hoje. Se nós estamos tendo tempo de qualidade com Deus. Se nós não estivermos tendo tempo de qualidade com Deus, devemos analisar o nosso dia a dia e ver o que tira nós da presença de Deus, e devemos cortar isso pelo menos algumas vezes por semana até que vire um hábito completo.
Não se esqueçam de buscar a Deus em primeiro lugar sempre. Um beijo e até amanhã!